o teu sofrimento não define o seu futuro. Amém? Em Jó capítulo 42, verso 1 a 6, fala assim, Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo ao pó e na cinza. Eu convido a igreja a baixar sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Pai, fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Há pessoas que entraram aqui, Pai, abatidas, sem esperança, vivendo um momento conflitivo no lar, no casamento, na área emocional, sentimental. Há pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, Pai, porque está vivendo um momento de caos. Mas eu te peço, Senhor, que essa palavra venha aos nossos corações, levanta o caído, traga ânimo para o desanimado, Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, e que o Senhor, ó Deus, faça uma obra de espanto, que ninguém saia da forma que chegaram, Pai, saiam daqui animados, encorajados, porque o Cristo ressurreto está aqui conosco, e Ele vai fazer uma obra maravilhosa no nosso meio, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Amém. Amados, eu creio que todos já ouviram falar de Jó. Jó era um homem íntegro, justo, fiel a Deus, obediente aos princípios da palavra do Senhor, que se desviava do mal. Mas a Bíblia fala em Jó capítulo 1 em diante, que veio os filhos de Deus, mas apareceu também a Satanás. E Deus disse assim para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, um homem fiel, que me obedece, que me serve com alegria. E Satanás disse assim: é muito fácil servir a Deus quando ele é um homem mais rico do Oriente, ele tem do bom, do melhor, ele tem 10 filhos maravilhosos, tem uma riqueza, ele tem do bom, do melhor. Quero ver se ele não vai blasfemar se eu tocar nas áreas que ele mais é apegado, que ele mais ama. Deixa eu tirar os bens materiais, eu quero ver se ele não vai blasfemar o teu nome. E a Bíblia fala, amados, que Deus permitiu que Jó tocasse nos bens materiais de Jó. E de repente, amados, começou a vir notícias: roubaram os gados, roubaram as ovelhas, queimaram a fazenda, e só veio notícias de tragédia. E a Bíblia fala que Jó dobrou o joelho e disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Jó novamente passa por outro teste. Satanás se apresenta diante de Deus, o acusador, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que o acusador, que é o adversário, que significa Satanás, adversário, ele nos acusa 24 horas, e ele novamente é desafiado por Deus, e Deus disse: viste meu servo Jó, ele não blasfemou meu nome, continua fiel. Deixa eu tirar os 10 filhos, deixa eu ceifar os 10 filhos, eu quero ver se ele não vai blasfemar o teu nome. E a Bíblia fala que Deus permitiu, que de repente, um deles estava de aniversário, todos os irmãos estavam comemorando o aniversário, e veio um tufão
a casa caiu e todos morreram, e vem a notícia bombástica: Jó, teus filhos morreram, não houve um sobrevivente. E Jó dobrou o joelho e disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Que duro, amados. E novamente Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus disse: viste meu servo Jó, continua fiel a mim, não blasfemou o meu nome. E a Bíblia fala que Satanás disse assim: eu quero ver tocar na pele deste homem uma lepra. Não tem um homem, uma mulher que não blasfema o nome de Deus. Deixa eu botar uma lepra nele, quero ver se você não vai blasfemar, você não vai repudiar o teu nome, você não vai se afastar de ti. E a Bíblia fala que Deus permitiu, e de repente Jó estava com aquela lepra. E a mulher de Jó disse assim: amaldiçoa teu Deus e morra. Olha que Deus te deu em troca da tua fidelidade, da tua generosidade, olha que Deus é esse. E Jó mandou a sua mulher calar a boca e disse: Deus tem dado o melhor para mim, o melhor para nós, jamais eu vou blasfemar o nome de Deus. E a mulher dele foi embora, abandonou a Jó, e Jó ficou sozinho. Irmãos, esse é um acontecimento real, concreto, provavelmente foi no tempo de Abraão, esse acontecimento, porque um dos livros mais antigos da Bíblia é Jó. Mas, amados, eu quero deixar bem claro, em Jó capítulo 3, verso 25, está escrito: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Em outras palavras, ele declara no sofrimento: o que eu mais receava, o que eu mais temia, me aconteceu. Irmãos, o diabo não conhece a tua mente, ele não conhece teus pensamentos, mas você expressa com atitudes teus medos. Aí que o inimigo vai trabalhar nos teus medos. Há medo de ser traído, medo de perder dinheiro, há medo de ser afrontado, humilhado. Então o diabo vai trabalhar aonde está o teu ponto fraco. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Nós temos que andar em fé, temos que andar cheio do Espírito Santo, porque o inimigo, a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar, destruir. Então sede sóbrio, fica atento. Crente não pode tirar férias de Deus. Temos que orar todos os dias, temos que ler a palavra do Senhor, temos que congregar, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Porque, amados, a fé, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Então eu tenho fé que Jesus está comigo, Ele é meu pastor e nada me faltará. Então a fé, amados, é tão poderosa que ela dissipa o medo. A Bíblia fala que o medo é falta de confiança, que Deus cuida de você, cuida da tua família. Então, amado, Jó era um homem religioso, mas Deus permitiu a prova, porque Deus tinha propósito. Irmãos, Deus nunca vai permitir uma prova se Deus não tiver propósito na sua vida. E o propósito de Deus é aperfeiçoar você, é provar sua fé. E Deus nunca vai permitir uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus vai prover o escape. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Gente, Deus conhece a estrutura de cada um de nós. A Mariana passou, alguns dias atrás, por um sequestro, 14 horas, cativeiro, uma situação desesperadora. Mas Deus estava do lado dela. Deus não livrou da cova, mas na cova. Deus nos livra, Deus não nos livra da cova dos leões, mas na cova Deus está presente, fechando a boca dos leões.
O anjo do Senhor, Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Irmãos, você é príncipe, você é princesa, você é menina dos olhos de Deus, Deus te ama, mas se Deus me ama, por que permite? 10 filhos foram ceifados, agora estou leproso, perdi todos os bens materiais. Amados, a despeito da situação de aparente tragédia, creia, Deus te ama, Deus ama a cada um de nós. Se Deus permite as provas, Deus está forjando o teu caráter, Deus está levando você à morte do eu, porque nada a gente vai levar nesse mundo, o sofrimento a gente desapega de tudo, porque se você não consegue viver sem muitas vezes a gente tem o nosso cargo, é como um ídolo, o esposo, o namorado, namorada, e muitas vezes a gente, amado, coloca o nosso coração, é o nosso tesouro, e tudo isso tem que ser tirado do nosso coração. A Bíblia fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jó, 3 coisas que ele mais temia, que ele mais tinha medo, receio, mais amava, e Deus permitiu que Satanás tocasse. Agora preste atenção, Satanás, ele, para tocar em você, tem que pedir permissão para Deus. Preste atenção, a Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Quando Deus permite que o inimigo toca, saiba que Deus está vendo lá na frente, porque Deus é onisciente, Deus é onisciente, sabe de tudo. Lá no final tudo vai convergir para o louvor da glória de Deus. Irmãos, no fundo, os demônios estão te treinando, vocês estão em treinamento. Deus nunca vai permitir um demônio mais poderoso que você não possa superar. Deus nunca vai permitir uma prova que você não possa superar. Juntamente com a prova, Deus tem o escape. Essa é a hora que a nossa teologia é aprovada. O que é teologia? Conhecimento de Deus. Quando você passa pela prova, essa é a hora que você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso, Senhor, de transformar essa maldição em bênção. Senhor, estou em frangalho, estou arrebentado, estou humilhado, estou detonado, mas eu sei em quem tenho crido. Eu creio que o Senhor morreu lá na cruz para me salvar. Porque quando você está no perrengue, o diabo fala: cadê o teu Deus? As pessoas que estão ao nosso lado: por que Deus permitiu você ser sequestrada? Será que você não está em pecado, Mariana? Será que, pastor Daniel, você não está com a vida em ordem? Como é que pode? Irmãos, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que vai ser revelado nas nossas vidas. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. O Senhor está no controle de tudo. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Satanás, ele tem limite até onde pode agir. Ele é um ser, ele foi criado por Deus, era um anjo de luz, mas se corrompeu e virou o adversário. Mas saiba que Jesus entregou para a igreja a autoridade para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente terá poder contra a sua vida. Sabe por quê? Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus te dá poder para dizer: Satanás, abre alas que eu estou passando, e você não tem poder sobre a minha vida. Muitas vezes a gente é derrotado porque o inimigo começa na alma. Aí o crente que vive por sentimento, aí ele vive de altos e baixos. Irmãos, você pode estar sentindo como a Mariana estava sentindo naquele momento, aquela pressão, aquela situação que ela estava vivendo, mas o Espírito de Deus falava para Mariana: eu estou do seu lado, confie em mim. Mas a carne, a alma gritava:
Mas como que Deus está do meu lado? Olha a minha situação, olha a tua situação. Então uma vozinha aqui do capeta e a voz do Espírito. Por isso, na hora da prova, você tem que decidir a quem você vai dar ouvido. Sabe o que o Senhor está falando para mim? Para entregar esta palavra para você. O melhor de Deus está por vir. Não desista, não desista, não desista. A prova, amado. Glória a Deus. A Bíblia fala, amados, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que o sofrimento a qual nós passamos é leve e momentâneo, mas vai produzir um peso de glória. Um peso de glória. Então eu quero dizer aqui para vocês os benefícios que redundaram na vida de Jó, tudo que ele passou, amados, passou por esse perrengue, ele sentiu realmente só, até os cachorros eram os únicos que se aproximavam dele, os amigos de Jó se tornaram inimigos, pessoas maldosas que em vez de ajudar, acusavam a Jó, dizendo: você está sofrendo porque você foi um miserável, você não foi uma pessoa generosa, você pecou contra Deus, por isso Deus está te punindo. Então as pessoas julgando, e Jó já estava no pó, e para complicar, as pessoas a quem ele ajudou, a quem ele abençoou, se tornaram inimigos de Jó. Você vê como Satanás, ele coloca até as pessoas a quem a gente ama, para também nos acusar, para nos derrubar, nos lançar lá no fundo do poço. Mas eu vejo aqui, amados, quando Jó teve um encontro com Deus, primeiro o reconhecimento que ele teve, reconhecimento do seu pecado. Ele fala o seguinte: eu me arrependo ao pó e à cinza, porque eu cheguei ao momento de murmurar, de amaldiçoar o meu dia que nasci. Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu, mas ele fala assim em Jó 42, verso 6, por isso me arrependo, me abomino, me arrependo até o pó na cinza. Amados, ele chegou a esse ponto que todos nós temos que chegar. Irmãos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nossa religiosidade, sabe, sou generoso, abençoo, faço isso, faço aquilo. Amados, nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. O sofrimento de Jó levou ele a esse reconhecimento: Deus é grandioso, Deus é tremendo. Ele fala: eu estou diante da grandeza de Deus, eu me sinto agora que eu estou no pó, na cinza, não sou nada, Senhor. Então ele reconhece a sua miserabilidade. Ele viu a Deus e a vida dele foi transformada. Irmãos, há momento na vida que você passa por situações difíceis, mas quando você tem uma experiência com Jesus, quando você tem uma experiência radical, porque até então você ouviu experiências de outros, mas quando você tem uma experiência pessoal de conhecer a Deus, a sua fé, amados, se torna uma fé altaneira, uma fé verdadeira, uma fé poderosa, que trouxe a revelação: eu não sou nada, estou no pó, na cinza. Porque ele estava literalmente no pó, na cinza, mas ele fala: eu me arrependo diante dos meus pecados, porque ele reconheceu que era um pecador, porque a Bíblia fala: não há um justo sequer. E agora ele reconheceu que ele achava que ele era um grande religioso, mas ele tinha que reconhecer que ele não era nada diante de Deus. Então ele fala: eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Irmãos, que você possa dizer: Senhor, te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Tu és maravilhoso, tu és um Deus grandioso, tu és um Deus tremendo.
Amados, eu creio que o Senhor vai abrir teus olhos, vai abrir o teu coração, para que você possa ter essa experiência íntima com Jesus, e possa dizer: o Senhor é mais real que as pessoas que estão ao meu lado, porque essa experiência pessoal com Jesus vai mudar a tua fé, vai mudar a tua visão. A tua fé não vai ser uma fé circunstancial, mas vai ser uma fé ultra circunstancial. Vê o que vier, como disse o apóstolo Paulo: quem me separará do amor de Deus? Tribulações. Ele cita todo tipo de tribulação, mas ele fala: a graça de Deus é que me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa nos meus sofrimentos. E a Bíblia fala, amado: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Jó capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Disciplina é correção, é Deus tratando de você. Ah, mas foi o Satanás que se levantou. Mas saiba que quando Deus permite, Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está caprichando, Deus está lapidando. Você é um diamante bruto, mas Deus está caprichando, porque Deus tem um propósito na sua vida. Morte doeu, amados. Eu estava lá em Caxias do Sul, e eu pude ter um momento de oração com os 2 discípulos, um ex-travesti que eu investi na vida dele, discipulei, saiu das ruas aqui de São Paulo, a República do Líbano, essas regiões aí, a República, é lá naquele lugar onde se reúne aquela turma de homens vestidos de mulher, e ele viciado em droga, viciado em pai de santo, cara cheio de amarras, cadeias, e quando estava para morrer com AIDS, Deus fez uma obra tremenda, porque quando chegou ao ponto de achar comida no lixo, achou um papelzinho escrito que falava de Jesus, do amor de Jesus, e pegou aquele endereço, foi o Vale da Bênção. No Vale da Bênção entregou a vida para Jesus, e Deus mandou ele lá para Caxias do Sul. Irmãos, o que Deus fez, e Deus falou assim: você vai discipular essa vida, você vai tratar dele, e hoje vai fazer 34 anos, que hoje ele continua lá firme em Caxias do Sul, é um pastor, já abriu mais de 40 igrejas, já abriu mais de 12 igrejas na Europa, e hoje é um profeta, um servo de Deus, porque, amado, é Deus que faz a obra. E o outro era um jogador de futebol, abriu mão do futebol para servir a Deus, é um pastor cheio do amor de Deus. Quando toca o violão dele, quando prega, as pessoas são impactadas. Mas, amados, foi no tempo do maior sofrimento que eu passei em Caxias do Sul, foi o tempo mais terrível que eu passei na minha vida, que foi gerado 2 vasos preciosos, que estão lá louvando a Deus, passou os anos, continua firme na fé. Quantas pessoas que já passou, hoje, nos cultos de quarta-feira, hoje nós temos pastor Rina, hoje Bola de Neve, ministério poderoso, mas frequentava os cultos de quarta-feira. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus está te preparando para coisas grandes, e você vai dizer: eu te conhecia Deus apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Outro benefício que redundou na vida de Jó, amado: visão de um Deus amoroso. Ele conhecia um Deus austero, um Deus que pune, porque ele estava sempre com medo, fazia sempre altar de holocausto para Deus. Ó Deus, se eu estiver em pecado, meus filhos estiverem em pecado, tem misericórdia, perdoa. Então ele tinha aquela visão de um Deus com chicote na mão, mas agora ele tem a visão de um Deus maravilhoso. Irmãos, preste atenção, quando
os bens dele foram roubados, ele disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja teu nome. Agora quem tirou? Foi o diabo. Deus permitiu, mas quem tirou foi o diabo. A Bíblia fala que os dons do Senhor, os presentes de Deus, é irrevogável. Deus dá, Deus não tira, Deus não se arrepende. Mas um dia nós vamos prestar conta, e os dons que eu te dei, os presentes que eu te dei. Agora ele tem a visão correta. Deus é um Deus de amor. A maior prova do amor de Deus é que Ele deu seu Filho único por você. Ele deu o Filho único por você, minha irmã. Ele deu seu Filho único por você, César, Mariana, João Batista, Pastor Rodney. Se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu Filho amado para morrer por você. Ah, mas eu me sinto, eu sou, querido, Deus te ama. O amor de Deus por você não tem medida, não tem altura, não tem profundidade. Deus te ama. Ah, mas a minha alma tá um caco. Você precisa conhecer o Deus de amor. Então, Jó, olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 113, verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. É Deus que ergue do pó e tira do monturo o necessitado. Olha o verso 8. Para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o verso 9, Deus faz com que a mãe, uma mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Irmãos, hoje o Senhor está levantando você do pó da cinza. Deus tem dignidade para você, Deus tem honra para você, Deus tem alegria no teu coração. Você que está vivendo um momento terrível. Outro momento maravilhoso que redundou na vida deste homem, uma fé inabalável. Uma fé inabalável, porque ele teve um encontro com Deus. Tiago capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Oh, que maravilhas! E a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, não quando ele viu a Deus. Deus mudou a sorte de Jó quando este liberou perdão para aquelas pessoas que foram maldosas para com Jó. Irmãos, ele teve um encontro com Deus, mas ainda o coração dele havia lepra da mágoa, ressentimento. E quando ele libera perdão para aquelas pessoas maldosas que julgaram, que criticaram, que julgaram o momento a qual estava passando, foram injustos. Quando ele liberou perdão, Deus mudou a sorte de Jó. E a Bíblia fala, amados, que Deus restaurou a sorte de Jó. E Deus deu em dobro tudo quanto o diabo tinha roubado. Eu creio que a mulher voltou e ele se reconciliou com a sua mulher. E ele teve filhos mais lindos, formosos, que a Bíblia fala. E Deus deu em dobro em tudo quanto o diabo roubara. Deus deu em dobro tudo. E ele fala agora: bem sei que meu Redentor vive e nenhum dos planos de Deus poderão ser frustrados. Agora, bem sei que meu Redentor vive e nenhum dos planos de Deus na minha vida nunca mais vai ser frustrado, porque não há lugar para medo, não há lugar para receio, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E agora era um homem firmado na fé, porque tinha a visão de um Deus de amor. Olha que ele diz, Jó 5,11, que para pôr os abatidos num lugar alto, para os enlutados se alegrem de maior ventura. Deus levanta os seus em lugares altos.
Eu quero que você abaixe a sua cabeça neste momento, amados. Tiago capítulo 1, 12, fala assim: bem-aventurado o homem, a mulher que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu convido, primeiramente, você que ainda não convidou Jesus para ser o teu Senhor, teu Salvador. Como a pastora Mariana falou, eu pergunto: você está preparado? Se hoje você tiver um infarto fulminante, você está preparado para encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Alguém aqui no nosso meio, você que está me vendo pela internet, quer entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão, porque a Bíblia fala: a festa nos céus por uma vida que entrega o coração para Jesus. Você vai entregar para Jesus, não para a religião, nem para a placa de igreja, e sim, você está dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Se tiver alguém, levante a sua mão, não tenha vergonha, porque esta noite é noite de salvação. Eu quero fazer essa oração. Se tiver pessoas me vendo online, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu te convido, entra no meu coração. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, todos os vínculos que eu fiz com as trevas, peço perdão. Senhor Jesus, eu te confesso, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Amém, amém. Quero convidar o pastor Rodney a subir aqui em cima, nós vamos estar orando. Eu quero que você fique em pé, porque eu quero orar primeiramente pessoas que estão passando por momentos de angústia, de dor, injustiça. Talvez você está passando um momento de roubo, talvez você está passando por um momento conflitivo no teu lar, alguém em casa enfermo, talvez você está passando um momento que a tua fé está sendo provada pelo fogo. Amados, até hoje, Jó é inspiração para a gente, de um homem de fé, que suportou um momento terrível, mas ele permaneceu firme, e ele pôde realmente dizer: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Irmãos, se Satanás soubesse que Jó iria ter uma experiência radical com Deus, que a vida dele ia impactar bilhões de pessoas, que a vida dele é um exemplo de modelo, de que nos inspira a perseverar e crer que o melhor de Deus está por vir, Satanás não iria desafiar Deus. Irmãos, Deus sabe o futuro, Deus conhece o futuro. Saiba que Deus já assinou a tua vitória. Deus já manda te dizer: alegrar-me na esperança, porque o sol brilha. Pode ter a nuvem negra, atrás da nuvem negra há um sol que brilha. Atrás da muralha de Jericó há uma terra que emana leite e mel. Deus está no comando, amados. Deus, Ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é o Deus onipotente. Ele recria, Ele faz a lei, Ele faz o milagre acontecer. Satanás é um copista, ele é um impostor. Por isso, amado, você serve um Deus vivo. Não saia da presença de Deus, não se aventura escolhendo o mundo. Escolha andar na presença de Deus, servir a Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Coloca a mão no seu coração. Quero orar pelas tuas emoções. Pai, eu quero agora abençoar os teus filhinhos, Pai, e quero declarar no nome de Jesus, Pai, toda angústia,
toda tristeza, depressão, síndrome do pânico, Pai, medo do medo, pessoas que estão pensando em suicídio, Pai, pessoas que estão pensando em desistir de tudo, porque acha que Deus o abandonou, acha que Deus não está nem aí. Senhor, hoje essa mensagem é para mim, é para todos nós, Senhor, que o melhor de Deus está por vir, Pai. O inimigo é trombeteiro das bênçãos. Quanto maior a luta, maior será a vitória, será maior o pódio, Pai, porque o Senhor está forjando aqui, não é soldado raso, o Senhor está forjando aqui generais para cima, Pai. O Senhor está forjando uma igreja que vai marchar contra a cidadela de Satanás. Pai, cura, Senhor, a alma dos teus filhinhos, tira esse complexo de inferioridade, tira esse medo, essa insegurança, tira, Senhor, todos os milindres, Pai. Levanta guerreiros. Se o nosso irmão mais velho, o leão da tribo de Judá, nós somos leões, Pai. E eu declaro que nós não vamos, Senhor, espanar diante da prova, nós não vamos nos ausentar diante de Deus, dizer: Deus, eu não saio do meu quarto, eu me entrego à derrota. Senhor, se o próprio Jesus foi até o fim, morreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está aqui do nosso meio, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Por isso hoje a palavra: esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Oh Espírito Santo de Deus, há algo da presença de Deus que você precisa experimentar. Há uma unção, há um mover da presença de Deus neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro para que nossos olhos sejam abertos, que as nossas percepções sejam ativadas, que essa presença que está aqui neste lugar, que está se movendo neste meio, possa nos venha afetar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós oramos para que a tua unção venha a ser derramada, quebrando as cadeias, cadeias de medo, cadeias de pânico, tristeza, angústia. Oh rabalaba, espírito paralisantes que estavam tentando te paralisar, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque a presença do Senhor está te envolvendo. Há uma presença de Deus te abraçando. Sinta, receba, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo sobre este lugar. E saiba que nessa presença há um mover de milagres e maravilhas. Toque, estenda a tua mão agora e toque, puxe, e puxe para a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus vai te encher, Ele vai te sarar, Ele vai te renovar, porque na presença do Senhor até a tristeza solta de alegria, e essa presença está aqui, está se movendo neste lugar. Oh Raba, está na cama cheia, você que está vendo pela internet, essa presença está te invadindo e transformando o teu ambiente, transformando a tua vida. Oh, oh, declaro que você seja cheio, que todas as cadeias, que tudo aqui está te travando, agora não trava mais. Eu declaro um tempo de fluir, um tempo de transbordar da alegria e da vida do Senhor sobre você, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor manda dizer: está chegando o tempo da restituição na sua vida. Você vai experimentar um milagre de Deus na sua vida. Está chegando o tempo da colheita. O diabo foi envergonhado, o diabo foi humilhado, e ele bateu em retirada, assim como na vida de Jó. E Deus disse: viste, Satanás, meu servo é fiel, ele foi provado pelo fogo e foi aprovado por mim. Eu vou restituir 10 vezes mais. Hoje o Senhor está dizendo:
Eu estou restituindo a tua vida, eu estou restituindo a tua sorte, eu estou trazendo dignidade. Filhos meus, eis que é tempo de restauração, porque eu faço uma obra extraordinária, e eu sou o Senhor da história, eu, Senhor, dirijo a história. Eu me levanto na terra para abençoar o justo, para levantar o justo, e saber que eu, Senhor, recompenso o justo. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer, e está chegando esse amanhecer na sua vida, e tu dirás: alabassurianda, foi bom ter passado pela fornalha de aflição, para que eu entendesse os decretos de Deus. Todas as coisas cooperaram para o meu bem. Sim, e você dirá: todas as coisas cooperaram para o meu bem, porque eu estou levantando uma igreja verdadeira, que me busca não pelos privilégios, não pelos benefícios, mas me busca porque me ama. Porque está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados pelo meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a este. Está chegando o tempo que eu vou abrir os teus olhos. Está chegando o tempo que eu, Senhor, mostrarei a minha glória, e a minha igreja experimentará um mover extraordinário como nunca houve na terra. Porque as últimas chuvas seródia eu reservei para esse tempo. O tempo, ações da geração do arrebatamento. Igreja minha, alegrável da esperança, porque o que eu tenho reservado para vós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que eu tenho para você aqui na terra, e muito mais lá nos céus. Sejam fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Em todo tempo seja alvo a tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Ande no meu espírito, profetiza no meu espírito, e pela fé marche. Não olhe por teus sentimentos, não olhe para as dificuldades, mas olha para o autor e consumador da fé, que diz para ti: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, o Deus que te fortalece, que te respalda. Não fique chorando pelas coisas deste mundo, não fique mendigando amor por pessoas que não estão nem aí para você. Se humilhe diante da minha potente mão. Igreja minha, chega de chororô, chega de mimimi. É tempo de me buscar de todo o coração e ser madura na minha presença, porque eu levantarei uma igreja que vai botar demônio para correr. Porque está escrito: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Para de murmurar, louve-me, adora-me em todo momento, em todo instante, porque eu estou presente aonde há louvor e adoração. Eu mudo o ambiente, eu mudo a atmosfera, e você me verá, contemplará a minha presença, porque a minha sombra te faz descansar, porque você está habitando no meu esconderijo. Você está protegido, guardado, amparado pela minha potente e poderosa mão. A minha sombra te faz você descansar. A minha sombra traz refrigério, e eu estou presente na sua vida. Eu cuido de ti, eu te defendo. Nada passa desapercebido aos olhos do teu Deus. Eu estou vendo a tua ansiedade, eu estou vendo a tua aflição, mas entrega nas minhas mãos, confia em mim, e eu farei uma obra espantosa na tua vida, porque o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho alegria neste. Filhos meus, eis que estou liberando bênçãos, eis que eu estou trocando as tuas vestes rotas, sujas, e te dou vestes de louvor. É tempo que eu levanto meus filhos do monturo, do pó, da cinza, e farei você assentar diante dos príncipes, diante dos poderosos, e dirão: grandes coisas fez o Senhor, por isso estão alegres.
Arracandala Masuri andala Bacaia, Xericandora Basumanaganaya. Eu sou mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu sou Deus de Jó, sou teu Deus, sou teu Deus, sou teu Deus. Eu não faço acepção de pessoas. Eu te digo, existe alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer nesta noite? Eu sou o Senhor que te ama, não te deixei, não te abandonei. Questiona, por que tanta luta? Eu vos digo, filhos, é para você se aproximar de mim, porque eu tenho o melhor para você. O mundo te decepcionou, mas eu não te decepcionarei. Assim diz o Senhor.